Falando aqui, Azemar, grande pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e mais um webinar, nesta oportunidade com os parceiros da ABB. Hoje, a galera já está chegando e já está se inscrevendo, o Gilberto lá, eu acho que é de Vacaria, certo? Sete Lagoas, o Marley. Marley, por acaso, você é o Marley da CEMIG? Não, né? São José do Rio Preto, Alexandre lá, Lorena, quem mais aqui? O César da USP, opa, o Pedro, meu grande amigo Pedro de Gandu, na Bahia. Estamos aí, a galera já sempre com a gente. José Julião do Rio, o Janilson de Niterói, sempre o primeirão a chegar aqui. É isso aí, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje, duas parcerias importantíssimas. O programa Eletricista Consciente, que alguns de vocês já conhecem e já estão acostumados com os webinários, e a ABB Mais Perto, através da ABB, que a gente... Eu não gostei dessa entrada aqui. Não sei por que isso entrou. Deu problema com o servidor da ABB outro dia. Vamos tentar ver se não dá nenhum erro. Tá? Só para que a gente comece rápido, né? A Érica de Sorocaba, grande. Hoje, só para lembrar, né, o pessoal que está usando o chat aqui é para vocês se comunicarem, né, dizerem de onde vocês estão fazendo, e lá no final as perguntas e respostas. E não usem para fazer propagandas, não usem para xingar ninguém, nem reclamar de ninguém, tá? Isso é importante. E ao final eu vou liberar o link para vocês fazerem a confirmação para quem é do programa Eletricista Consciente. Hoje nós estamos com o Fernando Jesuíno, e vai bater um papo com vocês sobre proteção. Fernando, obrigado, seja bem-vindo, debutando aí com a gente, espero que teremos mais várias oportunidades aí. A casa é sua, meu caro. Opa. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Fernando Jesuíno, eu sou engenheiro de aplicação da ABB, e eu trabalho na divisão dos produtos para eletrificação, que compreende basicamente todos os produtos de baixa e média tensão, não só para o ambiente residencial, mas também industrial, automação, etc. Eu vou, a partir desse momento, a minha tela com vocês, para a gente poder dar início ao web, né? Eu fico aqui aguardando para ver se vai dar certinho. E... Legal, a galera chegando. Perfeito. Perfeito. Tela visualizada, agora é contigo. Maravilha. Bom, pessoal, em parceria com a Abracopel, esse webinar também faz parte do programa ABB Mais Perto, que é um programa de relacionamento com o cliente. Tá? A ideia dele é aproximar o pessoal de loja, os eletricistas, instaladores e demais profissionais da área junto da ABB. Para você fazer parte desse programa, basta adicionar esse contatinho do WhatsApp que vocês estão vendo aí no cantinho da tela, e lá você vai mandar uma mensagem para o nosso amigo Abel. Aí você pede: Abel, por favor, me adicione ao grupo, e ele vai te adicionar uma lista de mensagens, vai te trazer outras informações de outros treinamentos, outras iniciativas. E essas mesmas informações vocês podem encontrar no grupo do ABB Mais Perto no Facebook. Você pode pedir para ser adicionado, e vai ser um prazer ter vocês por lá. Tá ok? Bom, o objetivo hoje é sobre os dispositivos utilizados para proteção elétrica residencial, predial, e vocês vão ver que, por que não, industrial, para quem trabalha nesse ramo também. Né? A gente vai abordar os principais tipos de falha, de falta que a gente tem no circuito, seria a sobrecarga, o curto-circuito, a corrente residual e os surtos de tensão, seguidos de alguns exemplos. Tá ok? Essas falhas, pessoal, esse circuito é muito comum, mais comum
do que pode imaginar, né? Seja a sobrecarga, o curto, a corrente, o contato indireto, que provoca uma fuga de corrente, e os surtos elétricos, principalmente provenientes por descargas atmosféricas. Iniciando pela sobrecarga, a carga nada mais é como do que uma carga além daquela esperada em um determinado circuito, supondo que todos os dispositivos circuitos tenham sido dimensionados para, por exemplo, 15 amperes e por algum motivo está passando 20, 25, 30, 40 amperes. Isso pode ser por conta de muitas cargas ligadas a uma única tomada por meio dos benjamins ou T ou as réguas, né? Ou até por uma questão de dimensionamento. Quem nunca aconteceu de ter o chuveiro elétrico ligado, alguém foi e ligou o ferro de passar roupa e depois um secador de cabelo. A partir desse momento, você passa a tomar banho no chuveiro com água gelada, né? Isso é devido a uma sobrecarga no sistema. Um exemplo em caso de motor, imagina que o motor da piscina tenha ficado desligado por muito tempo, por conta desse tempo frio. Quando você foi ligar, tinha acumulado muita sujeira no eixo da bomba. Isso fez com que o trabalho do motor fosse mais difícil e colocou ele numa situação de sobrecarga. Esse tipo de caso pode levar aí a corrente nominal subir aí a 2, 3, 4, 5, até 10 vezes a corrente nominal do circuito. Isso vai causar aquecimento de cabos, consequentemente dano, a deterioração da isolação dos cabos e, dependendo do nível onde isso chega, pode gerar até um curto-circuito, caso haja derretimento de algumas outras partes. Para proteger esse tipo de fenômeno, a gente precisa da proteção térmica presente em disjuntores, sejam eles mini disjuntores, caixa moldada, caixa aberta, disjuntores motores, no caso de partidas de motores, fusíveis e etc. Como nosso objetivo aqui é a proteção residencial, nós vamos ficar em disjuntor, tá? E vamos sessões e explicar acima do próprio mini disjuntor. Tá? Nesse nosso amigo aqui, a proteção contra sobrecargas acontece nesse dispositivo que eu estou apontando aqui com o mouse, que é o bimetal, ou bimetálico, né? Como o próprio nome já diz, é uma barrinha metálica composta por dois metais distintos, um paralelo ao outro. E ele é feito para trabalhar normalmente, sem aquecimento, até a corrente nominal de trabalho daquele mini disjuntor. Por exemplo, para um mini disjuntor de 10 amperes. Conforme a corrente ultrapassa esse valor, o metal vai começar a aquecer. Quando o metal aquece, existe a dilatação. Como nós temos dois metais juntos na barra, e metais diferentes dilatam de maneira diferente, a barra, ao dilatar, não vai ficar mais retinha, como está mostrando aqui na figura. Ela vai começar a entortar, ela vai começar a ficar abaulada, até atingir um limite que vai fazer com que o mecanismo de abertura do disjuntor atue. E aí sim ele desligue e proteja o teu circuito contra essa sobrecarga. Tá? Com essa explicação, vocês podem imaginar que essa proteção não vai atuar instantaneamente. Né? Essa proteção ela atua com um tempo inversamente proporcional à corrente. Ou seja, quanto maior a corrente, menor o tempo, mais rápido vai acontecer a atuação. Tá, okay? É assim que ela funciona, assim que a gente tem a sobrecarga, a proteção de sobrecarga, a proteção térmica do circuito. Outro fenômeno, o mini disjuntor também paga por proteger, é um curto-circuito, né? Que também, como o próprio nome diz, é o resultado de um encurtamento no caminho que a corrente elétrica percorreria. Né? Ao invés de atingir até a carga ou o determinado circuito que seria alimentado, por algum acidente, alguma máquina que tenha
feito o esmagamento de cabos, alguma ferramenta, ou uma sobrecarga que provocou o derretimento da isolação dos cabos, fez com que duas fases, ou as três fases, ou fase neutro, fase terra, tivessem a conexão direta ali. Dessa maneira, a impedância no nosso circuito é muito pequena, muito próxima de zero. Consequentemente, a corrente nesse circuito vai ficar muito alta, teoricamente muito próxima do infinito. E aí, em caso de circuitos aí com 10 amperes de corrente nominal, a gente pode ter 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 amperes de corrente por conta desse curto-circuito, né? Isso vai causar também o aquecimento de cabos, aquecimento e queima de dispositivos, os esforços dinâmicos, né, a mecânica envolvida em cabos, conexões e barras, eventual abertura de um arco elétrico, dependendo da situação, né? E isso acaba sendo comum por conta de sobrecargas em tomadas, como eu comentei, por conta de derretimento do Benjamin, do T, uso dos aparelhos próximo da água, ausência de manutenção em alguns equipamentos, tá? E para a gente ter essa proteção, mais uma vez vai ser por meio do mini disjuntor ou por causa. Porém, não será por responsabilidade, mas e sim por de uma bobina magnética. Essa bobina, né, é composta por um enrolamento de cobre, por onde vai passar a corrente. Dentro desse enrolamento nós temos um dispositivo de ferro móvel. Na hora que essa corrente atinge um valor muito alto, no caso de um curto-circuito, essa corrente gera um campo magnético e uma força eletromagnética que vai fazer esse ferro móvel se deslocar. O deslocamento desse dispositivo também faz com que o mecanismo de abertura do mini disjuntor abra e faça a interrupção do circuito, tá? Tanto para a proteção de sobrecarga quanto na proteção magnética, a interrupção do circuito envolve a interrupção de uma corrente elétrica que estava fluindo. Quando a gente tem isso, existe uma dissipação de energia ao abrir o circuito. Muitas vezes, nessa dissipação, existe a abertura de um arco elétrico. Da mesma maneira com que muitas vezes a gente desliga um interruptor em casa ou tropeça em algum equipamento, num ventilador e sai uma faísca, aquilo nada mais é do que a energia corrente se dissipando. Agora imagina quando a gente faz a interrupção de, por exemplo, 5.000 amperes. Como que não deve ser essa dissipação? Para que essa dissipação seja feita de maneira, entre aspas, saudável para o mini disjuntor, para que ele não antecipe o final de sua vida útil, nós temos aqui essa região chamada de câmara de arco elétrico, câmara de extinção de arco elétrico. E ela é composta por diversas aletas, por diversas barrinhas, por onde o arco elétrico se subdivide em arcos menores, reduzindo a energia, reduzindo a agressividade desse fenômeno. Desde a nossa linha mais básica, a gente já tem 13 aletas nos mini disjuntores. Essa é uma característica construtiva que difere em muitos modelos entre si e que torna a durabilidade muito diferente também de modelo para modelo. Então é um ponto interessante para vocês verem e compararem aí quando vocês tiverem a oportunidade de abrir um mini disjuntor. O mini disjuntor, vocês bem sabem, é um excelente custo-benefício, porque a gente tem duas proteções, né, proteção físicos, e um tamanho bastante reduzido, né, os mini disjuntores aí com 17 milímetros por polo de largura, né. Diferentemente do fusível, ele é capaz de atuar, né, não necessitando você deslocar até para fazer a substituição, fazer a troca daquele equipamento. Tá? Os mini disjuntores, eles podem ser classificados, pessoal, vocês já devem ter visto no frontal, na lateral, em folhas de dados dos mini disjuntores, que existem curvas de atuação. O mini disjuntor curva B, curva C, curva D. A ABB tem algumas curvas patenteadas por ela, que seria o caso do curva K e curva Z. Popularmente,
cada curva é atrelada a um tipo de carga. Curva B, carga resistiva, curva C, cargas mistas, curva D, cargas indutivas, e assim por diante. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que, na verdade, funcionam essas curvas, o porquê desse tipo de classificação. Isso é mostrado nesse gráfico, aqui ao lado. No eixo X do gráfico, no eixo horizontal, nós temos o múltiplos da corrente nominal do disjuntor, uma vez, duas, três, quatro, e etc. E no eixo vertical, no eixo Y, nós temos o tempo de atuação desse disjuntor para uma sobrecorrente, até esse ponto em segundos, e daqui para cima em minutos. Tomando por exemplo, quando que um mini disjuntor vai atuar se a corrente que estiver passando por ele for uma vez a corrente nominal? Nunca, né? Porque é a corrente normal de trabalho. Até por isso que não tem nem cruzamento das curvas nesse ponto. Agora, em uma vez a corrente nominal, vamos tomar por base essas duas curvas aqui de cima, tá? Vamos trabalhar com o intervalo entre elas. Então, em uma vez a corrente nominal, nós temos a atuação do disjuntor entre aproximadamente 8 e 15 minutos. Já em duas vezes a corrente nominal, esse tempo de atuação cai entre 3 e 5 minutos. Em duas vezes e meia, o tempo já caiu um pouquinho mais, a atuação entre 1 minuto e 3 minutos. Até que, para o mini disjuntor curva B, o tempo de atuação, em 3 vezes a corrente nominal, ele decai para casa dos 0,01 segundo. Né? Então, 3, 4, 5 vezes, o tempo diminuiu muito. Na prática, isso significa que, até esse ponto, o mini disjuntor curva C vinha atuando por uma sobrecarga. Então, ele reconhecia aquela sobrecorrente como uma sobrecarga e quem atuava nesse ponto era o bimetálico. A partir daqui, quem foi sensibilizado foi a bobina magnética. Então ele deixa de interpretar aquela sobrecorrente como uma sobrecarga e passa a interpretar como um curto-circuito. Enquanto o curva B já atuou instantaneamente, o curva C continua atuando pela proteção térmica. Né? Então vem atuando em 1 minuto, 40, 30 segundos, até que, em 5 vezes a corrente nominal, ele também passa a atuar instantaneamente. Ou seja, deixa de atuar por uma sobrecarga e passa a reconhecer um curto-circuito. Por sua vez, o curva D continua atuando pelo bimetálico até 10 vezes a corrente nominal. E a partir daí, ele passa a atuar magneticamente, reconhecendo a sobrecorrente como um curto-circuito. Se a gente pegar, por exemplo, a atuação do curva D, vocês veem que a atuação imediata, somente a partir de 10 vezes a corrente nominal, permite que a partida de um motor em partida direta seja feita perfeitamente. Né? Vocês sabem que a característica de partida em uma partida direta, a corrente pode chegar a 7 vezes a corrente nominal. Se nós estivéssemos alimentando um circuito de motor com o disjuntor curva B, pode ser que no momento da partida ele viesse a atuar, interrompendo o processo normal de partida. Né? Por isso que a gente acaba separando entre cargas indutivas, cargas resistivas e por aí vai. No final das contas, o mini disjuntor mais utilizado no dia a dia é o curva C, que é o dito para cargas mistas, porque imaginem um disjuntor geral de uma casa, de um apartamento. O que é alimentado por esse mini disjuntor? Tem a resistência do ferro de passar, tem o motor de uma máquina de lavar, lâmpadas dos mais diversos tipos, computadores, cargas eletrônicas. É difícil a gente precisar se é uma carga puramente resistiva ou indutiva. Por isso a gente usa o curva C, que acaba pegando um meio termo. Entenderam? E esse conceito, ele é denominado pela norma NBR-IEC 6898. É a norma residencial. Ela vai se aplicar aos circuitos até 125 amperes de corrente nominal, tensão de trabalho até 440 volts em 60 Hz, o nível de curto-circuito até 25 kA, e presume-se que aquele mini disjuntor vai ser operado não só por pessoas autorizadas, habilitadas, com conhecimento do setor elétrico, mas também pessoas do público em geral. Tá?
uma observação é que a ABB é a inventora. Isso aconteceu em 1900, em que a Stotz B, o primeiro dispositivo capaz de operar por curto-circuito, ainda não era no formato DIN, né? Esse formato de 17 milímetros e meio, primeira vez em 1970. Então era desse jeitão que vocês estão vendo aí na tela. E a partir de 2013, implantou a fábrica na Argentina e a maioria dos meninos hoje aqui no Brasil são fabricados aqui nesse. Interessantes para vocês verificarem e levarem em conta sempre que estiverem trabalhando, sempre que estiverem fazendo equiparação técnica de propostas, técnicas e soluções, né? Os disjuntores, nos nossos disjuntores, por exemplo, você pode fazer a conexão por cabo ou barra, cabo até 25, o grau de proteção nos terminais é IP20. Os dados na lateral, na frente, são gravados a laser. Então, tem alguns casos que a gente tem o disjuntor marcado a tinta, se você passar o dedo, tiver algum tipo de atrito, a identificação se perde, fica difícil de você repor, né? Sempre você vai ter o código de barras para você poder fazer a integração com o sistema de recebimento, para o sistema de montagem, de repente para o sistema que vocês têm para integração. Os componentes são certificados pelo Inmetro, todos construídos com 100% de componentes metálicos. A câmara de extinção de ar que eu já mostrei para vocês, ela tem 13 aletas. É composta por material V0, então se houver algum incêndio, os componentes desse disjuntor não vão propagar a chama, tá? Eles mesmos vão extinguir a chama que alcançar até eles. Existem modelos aí até 125 amperes, capazes de interromper curtos-circuitos de até 50 kA, capazes de operar até 690 volts e compostos aí 100% por material reciclável e 100% livre de halógenos, o que torna o produto amigo do meio ambiente. Essa linha de disjuntores, eu posso deixar em catálogos para vocês, cada aplicação de cada um vai precisar de uma determinada linha, por isso a gente não detalha aqui nesse webinar. Mas a gente tem a linha padrão, que vai até 63 amperes, 6K de nível de curto, 440 volts. Conversão mono, bi e tripolar. Acessórios, o único acessório disponível é o bloqueio por cadeado, para que esteja em conformidade com a NR10. Precisou de corrente nominal maior, nível de curto maior, trabalhar com tensões maiores ou contínuas, precisou seccionar o neutro, precisou de um quarto polo ou mais acessórios, vai partir para a linha completa. Precisou de mais coisa ainda, nível de curto maior, 125 amperes de corrente nominal, trabalhar com sistema fotovoltaico e por aí vai. Nós temos a linha de alta performance, que ele é um pouquinho mais largo que o mini disjuntor convencional, porém tem uma capacidade extremamente alta com um tamanho ainda bastante compacto. E a linha Smithline é uma linha de mini disjuntores plug-in. Ao invés da instalação ser feita da maneira fixa, né? Então a entrada, a saída é conectada no próprio mini disjuntor, o próprio mini disjuntor é fixado em um trilho DIN. Nessa tecnologia, você tem o mini disjuntor como um plug, como um sistema plugável, onde a conexão, a fixação no painel é feita numa base, e o disjuntor vai encaixado nessa base. E para encaixar você entra com ele na posição desligada, e para retirar você também retira ele na posição desligada. Isso torna a instalação e a substituição muito mais rápida, muito mais eficiente, e isso é interessante em aplicações críticas, como data center, telecom e outros tipos aí de situações. Tá? Para a gente especificar um mini disjuntor, é necessário pensar que nós estamos trabalhando, que nós estamos operando, que a gente tem número de polos, a capacidade de isso é um dado de projeto, um dado vindo da concessionária,
carga que a gente está utilizando, levando em conta as curvas de atuação do mini disjuntor, passa o disponível no painel, quando em situações em que teria um disjuntor em caixa mais barato, disjuntor, por exemplo, deles. Porém, vale um investimento nesse mini para que você não aumente o espaço físico no painel e precise fazer civil, por exemplo. E aqui a gente tem os dados, como que a gente faz para especificar as necessidades dos mini disjuntores. Eu vou passar a apresentação e vocês podem ter acesso mais detalhado a cada uma delas. Seguindo, nós temos a proteção residual. Essa proteção é quando a gente tem uma fuga de corrente para a terra, que é causada pela perda de isolação dos condutores, e eles acabam se conectando, eles acabam conduzindo corrente para partes condutivas expostas ao ser humano, por exemplo, que não deveriam estar energizadas, né? Então, um cabo muito velho, que já não tem mais a isolação do mesmo jeito, ou um cabo que perdeu a isolação por conta de uma sobrecarga, de um sobreaquecimento, uma máquina, uma ferramenta que bateu no cabo e decapou parte dele, né? Instalação desses cabos em ambientes agressivos, corrosivos, como em áreas com muito cloro, ação de roedores em alguns tipos de ambiente, muito contato com áreas úmidas. Isso faz com que partes energizadas fiquem expostas, né, expondo também o ser humano a um risco de arco elétrico. Tá? Isso causa distúrbio, causa erosão nos eletrodos de aterramento, pode também causar ponto de aquecimento. E quem vai proteger o nosso circuito contra esse tipo de evento não é mais um mini disjuntor, mas sim o DR, né? A proteção DR ou no monopal, são G de alguns disjuntores, e ele maneira faz aquela, a gente pode falar que ele faz a lei dos nós na eletricidade, a corrente que está entrando, a corrente que está saindo. Caso exista uma diferença entre essas correntes, quer dizer que está acontecendo uma fuga. E essa fuga pode ser através do corpo de um ser humano que está fazendo a condução direta da corrente por terra. E dependendo da sensibilidade de um DR, ou seja, dependendo da diferença entre essas correntes, a partir de um certo limite, o dispositivo vai abrir, vai atuar e vai salvar a vida ou evitar um incêndio, dependendo da situação que a gente tem. Né? Aqui a gente faz um pequeno parênteses, onde sistemas com terra neutro combinado não é possível o uso do DR, porque você não vai detectar a corrente de fuga. Se a gente pegar e dar uma olhadinha nesse esquema de ligação que a gente tem, nós temos as fases e o neutro. O terra não é conectado ao DR ou ao detector de corrente residual, porque senão não acontece a detecção dessa corrente de fuga. Tá? Então vai ser possível um sistema TNS, TT e por aí vai. A norma de instalações elétricas em baixa tensão, 410, de que qualquer que seja o esquema de aterramento, deve ser objeto de proteção complementar contra isso, por dispositivos a corrente diferencial R, com corrente diferencial residual inferior a 30 mA. Então, quer dizer, se houver uma mínimo isso, o DR tem que atuar. Quem mostra isso é esse gráfico aqui à direita, perdão. Nós temos aí tempo no eixo Y por corrente em milhas. Nós pegarmos
na faixa até meio miliampere, não existe reação, não existe problemas com o ser humano. Nessa zona 2, que vai aí até 200 miliamperes por alguns milissegundos, nós temos uma sensação de choque, mas não tem efeitos fisiológicos prejudiciais. Já nessa zona 3, já começam a ter contrações musculares, dificuldades para respirar, pequenas fibrilações no nosso sistema cardíaco, até que a gente chega na zona mais perigosa, que é onde a gente tem risco de fibrilação ventricular, parada cardíaca, respiratória, queimaduras, e aí sim, nesse ponto, o DR já tem que ter atuado e protegido o ser humano que está por ali. Por esse motivo, a norma pede o seguinte, que seja instalado DR em circuitos que estejam a pontos situados em locais, tendo pontos úmidos, né? Em áreas externas, né? É uma tomada que alimenta um equipamento, uma máquina com risco de tomar chuva, ter lavagem, alguma coisa. Circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas que possam também alimentar circuitos em áreas. E circuito corrente, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens, todo local interno molhado, mal ou molhado quando sujeito a alguma lavagem. A recomendação. Essa proteção comumente encontra o dispositivo diferencial. Nós temos também os disjuntores diferenciais, os monitores de corrente residual, ou em disjuntores maiores, mas em prédios maiores, em indústria, que nós temos os disjuntores em caixa moldada ou caixa aberta, com acessórios para fazer a detecção de fuga térmica. A detecção dessa corrente e a abertura do circuito, ela pode acontecer imediatamente, de maneira instantânea, ou temporizada, onde você pode ajustar o tempo de atraso. E ela também pode detectar um ou mais tipos de corrente residual. O mais comum, o que a gente vê no dia a dia, são as correntes de fuga alternada, que é o DR tipo AC. Se for para detectar corrente alternada e residual pulsante, é o DR tipo A. Se for para alternada, pulsante e contínua, é o DR tipo B, que deve ser utilizado. E na hora de a gente especificar o DR, nós temos o esquema de aterramento que nós temos, PMS, PMCS, né, que a gente tem o PEM, tem o condutor para neutro e terra, e que depois, dentro do quadro, dentro da instalação, ele se desmembra em neutro e proteção. O número de polos que a gente vai precisar, então o DR puro, a gente vai encontrar somente bipolar e tetrapolar. O bipolar você pode utilizar para fase e neutro ou para fase e fase. Caso você tenha muitas cargas monofásicas e você pode ter uma fuga do neutro, aí seria interessante você utilizar as duas fases mais o neutro em um DR tetrapolar, nesse caso que está aqui. E aí você tem que seguir a recomendação do fabricante do esquema de ligação correto a ser feito, porque todo DR tem um botão de teste que serve para simular uma fuga de corrente e atestar que aquele componente está funcionando corretamente e que ele vai te salvar em alguma hora que você precise. Para que esse botão funcione, você tem que respeitar o esquema de ligação solicitado pelo fabricante. Tá? É necessário verificar a corrente nominal do circuito, né, assim como a corrente nominal que a gente utiliza em um mini disjuntor, a corrente que vai estar circulando em carga normal, o DR tem que suportar isso. Geralmente a gente encontra DRs para até 100 amperes. A sensibilidade desse DR, existem os DRs mais usados, o padrão que a gente encontra é para detectar fugas iguais ou maiores a 30 miliamperes, mas existem DRs com sensibilidade menor, por exemplo 10 mili,
e também sensibilidade maior, como 300 mili, 1 ampere, 3 amperes, 5 amperes, que aí o objetivo já não é mais salvar o ser humano, mas sim detectar incêndio, verificar a qualidade da energia, a qualidade da distribuição elétrica. Outro ponto relevante é a tensão de trabalho, onde nós estamos trabalhando, porque ela é diretamente afetada e afeta o nível de curto-circuito do DR, assim como a gente tem a mesma situação em mini-disjuntores. Quanto maior a tensão de trabalho, menor a capacidade de interrupção daquele dispositivo. Nós devemos prestar atenção também no tipo de carga que nós estamos alimentando, por conta do tipo de fuga que a gente quer detectar, onde a gente viu os DRs tipo AC, tipo A, tipo B. E um ponto bastante relevante também é o espaço disponível que nós temos no painel. Então, quando nós temos bastante espaço, a situação mais comum que a gente encontra é o uso do DR puro. Como o DR ele só vai fazer a detecção da corrente residual, nós precisamos ter também um mini disjuntor para fazer a detecção de correntes de sobrecarga e correntes de curto-circuito. Supondo que você tenha um projeto de um vestiário, um projeto onde você vai ter muitos DRs, essa solução pode ocupar bastante espaço. Para reduzir o tamanho do painel, para deixar ele o mais enxuto possível, existe o disjuntor diferencial, que aqui nesse caso a gente tem um disjuntor para fase e neutro, e é um dispositivo bipolar com as funções acopladas de sobrecarga, curto-circuito e corrente de fuga e proteção residual. Então, ao invés de utilizar 4 polos de um mini disjuntor ou um polo no monofásico mais 2 polos de um DR, nós temos apenas 2 polos com todas as funções. Isso acaba enxugando bastante o painel. Existe também a situação do bloco diferencial, que ele é um relé para detecção de corrente e onde ele tem um espaço para nós acoplarmos um mini disjuntor aqui na lateral. Nesse tipo de solução, a redução de espaço não vai ser exatamente um ganho. Nesse caso, por exemplo, você vai continuar precisando de 4 polos. Porém, no DR puro, a gente tem um nível de curto-circuito, ou seja, a maior corrente de curto em que aquele componente é capaz de trabalhar e operar normalmente é 10 kA. Caso você tenha um circuito cuja corrente de curto seja maior do que isso, aí você pode utilizar esse bloco diferencial acoplado com um mini disjuntor de maior capacidade, como é o caso de um S200, S200P, S800, que pode chegar a 50 kA. E aí você tem proteção residual, sobrecarga e curto com uma alta capacidade de curto-circuito. Aqui seria o grande ganho desse componente. Beleza? Dentro das linhas de produtos, cada uma dessas, nós temos o DR puro, até 125 amperes, nível de curto 10K, com operação até 440 volts. Versões bi e tetrapolar, com sensibilidade de 30 até 1000 mA. E todos aqueles tipos que eu havia mostrado para vocês. As variações de carga, com atuação instantânea ou atuação temporizada, que é seletiva. O bloco diferencial, aqui fica bem clara a diferença que eu comentei com vocês. Embora não vá até 125 amperes de corrente nominal, vá somente até 100 amperes, nós temos uma interrupção até 50 kA de curto-circuito e operação até 690 volts. Existem versões bi, tri e tetrapolares e a sensibilidade também, 30 até 1000 mA. Resumindo, ideal para alto nível de curto-circuito da instalação. E o disjuntor diferencial até 125 amperes, 50 kA, 440 até o modelo tetrapolar com alto curto-circuito e tamanho bastante reduzido. Os DRs seguem muitas das características que nós já havíamos falado no mini disjuntor. 13 aletas na câmara de extinção de ar, material autoextinguível
corrente nominal até 125 amperes, nível de curto até 10K nos DR puros, e feito de material reciclável, 100% livre de halógeno. Aqui a gente pode tacar o botão de teste. Aqui a gente tem um indicador da posição, para saber se ele está ligado ou desligado. Todas as informações gravadas a laser, com as identificações aqui no frontal, e os terminais são feitos tanto para chegada de cabo ou barras. E aqui, com o catálogo em mãos, nós temos todos os modelos disponíveis, onde você pode definir de acordo com curva de disparo, motor incorporado, as opções de sensibilidade, curto-circuito, definir o modelo para aquela sua aplicação direitinho. De catálogo, seja de mini de DS, de DR, a tabela mostrando como devemos interpretar o processo. Nós temos aqui um FH202, BR que pertence à linha FH200. O final do que ele é bipolar. Seguido dele, se é AC, se é A, se é B. Seguido da corrente nominal. Finalmente, visibilidade em amperes. Então, 0,0 ele é feito para 30 miliamperes. Finalmente, pessoal, temos aí o fenômeno de tensão no nosso sistema elétrico. Um surto de tensão, pessoal, ele é um pico de tensão, a tensão que era 220 volts pode chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 volts, né? Por isso a gente vai estar vendo em catálogos em kilovolts, só que com uma duração muito pequena, no máximo 1 milissegundo. Acima disso, já não seria mais um surto de tensão, seria um transiente. E aí é um outro fenômeno que a gente não vai discutir nessa oportunidade e que o DPS não é capaz de solucionar. Tá? Esse surto pode ser proveniente de descargas atmosféricas, que é o caso clássico no ambiente predial, residencial, mas ele também pode ser causado nas operações de chaveamento, principalmente de abertura de chaves seccionadoras, de disjuntores, e também por interferências vindas da indústria. Tá? Esse tipo de fenômeno pode causar queima de equipamentos. Tá? Um equipamento ele é capaz de suportar um determinado surto, por exemplo, 1.500 volts, só que se vier ao terminal de entrada 3.000 volts, ele vai queimar porque ele não foi ensaiado, não foi fabricado para aquilo. Para que ele consiga operar normalmente após a ocorrência de um surto, a gente precisa da presença do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Um DPS, no primeiro quadrinho, aqui da esquerda, a gente tem o comportamento do circuito quando não existe DPS na rede. Então, houve uma descarga atmosférica na rede elétrica, que está no caso de um poste, chegou aí a quase 4.000 volts, e que foi direto para o poste, foi danificado o equipamento. Quando um DPS é instalado no circuito, ele vai pegar a entrada do circuito e a saída do DPS vai ser conectada ao terra. O DPS ele tem uma impedância muito pequena para tensões muito altas. Então, nesse nosso exemplo aqui, o que for acima de 1.000 volts, ele vai jogar para o terra. Aquilo que for até 1.000 volts, ele deixa chegar ao equipamento, ao restante das cargas e dos circuitos, porque, teoricamente, vai ser um valor de tensão suportável por aqueles equipamentos. Então, o que antes era 3.8 kV, vai chegar em apenas 1 kV no nosso equipamento. Essa é a função do DPS, seja o tipo que for, tipo 1, 2, TC, para dados e etc. Vai ser essa a função dele. As situações mais comuns que nós temos para
são as descargas diretas e as descargas indiretas. Uma descarga direta, quando nós temos um raio direto de um para-raio no nosso prédio ou na nossa casa, em alguma antena, ou na rede de distribuição elétrica aérea que está alimentando a nossa residência. Isso provoca um surto de uma energia muito elevada. E a gente determina o comportamento, o tipo de funcionamento, o tipo de comportamento dessa curva, a gente chama de onda 10/350, porque ela é uma onda que leva 10 microsegundos para atingir 90% do seu pico, e depois ela leva 350 microsegundos para voltar para decair a 50% do seu pico. Então, se nós tirássemos a área dessa curva aqui, ela teria um impacto, uma energia muito alta, muito elevada para o nosso circuito. E o componente responsável, aquele componente capaz de lidar com esse tipo de situação é o DPS tipo 1. Tá? E o DPS tipo 1, no caso da ABB, ele é feito pela tecnologia de Spark Gap, ou centelhador. Tá? Ele realmente é uma distância do ar entre os terminais. A hora que a tensão fica muito alta, nós temos o rompimento da isolação e essa tensão vai para o teto. Tá? Esse tipo de tecnologia de DPS não exige troca. O DPS tipo 1 não é como o DPS tipo 2, com o varistor, que eu vou apresentar para vocês, em que você tem que fazer eventual substituição. Você instalou ele, ele vai ter essa altíssima durabilidade. Já no caso de uma descarga indireta, é quando nós temos um raio que atingiu o solo, que por uma indução feita no nosso terra, adentra o circuito, ou quando atingiu uma árvore e que faz a mesma indução pelo terra, ou quando faz uma indução no circuito de distribuição aérea, nosso ou de um vizinho, ou quando mesmo atinge a rede de distribuição elétrica direto, só que muito distante da nossa residência. E aí, a onda não tem a mesma energia da 10/350. É uma onda 8/20. Por quê? Leva 8 microsegundos para atingir 90% e 20 microsegundos para decair a 50%. Então ela é uma onda ainda com capacidade destrutiva para o nosso equipamento, porém ela é muito mais rápida, tem energia muito menor. Porém o tipo 1, DPS tipo 1 não é capaz de lidar com essa onda rápida. Só quem vai ser capaz é o DPS tipo 2 ou tipo 3, que trabalha com a tecnologia de varistor. Ok? Então, a gente, em alguns pontos, vai fazer... Quais seriam os passos para se fazer a especificação de um DPS para o nosso circuito? A primeira pergunta é, nós vamos precisar do DPS tipo 1? O tipo 2, certamente nós vamos precisar. Porém, a gente precisa saber se vai ser necessário também o tipo 1 ou não. Então, se a nossa casa tiver alguma parte condutiva exposta, calha, antena, redistribuição aérea, se nós tivermos isso, já vamos precisar de um DPS tipo 1. Se nós não tivermos nenhuma parte exposta, porém nós tivermos um vizinho com essas partes expostas aí, com até 50 metros, uma árvore, né, não é um vizinho, mas é uma árvore, uma torre, algum ponto alto a menos de 50 metros, então ainda assim nós precisaremos de um DPS tipo 1. Se nós não tivermos nenhuma árvore, nenhum vizinho, nenhum risco desse tipo, então a gente fica somente com o DPS tipo 2, como necessidade para o nosso circuito. Okay? Esse seria o primeiro passo. Depois, qual é o
tipo de equipamento emergênico? Existe uma classificação, uma categoria da instalação, que ela vai de 1 a 4. Maior a categoria, mais robusto é o equipamento. Estamos falando de um equipamento de categoria. São geralmente os componentes de um condomínio, de uma indústria, componentes que em 220 volts vão suportar um pulso, um surto de 4 kV, de 4.000 volts. Equipamentos de categoria 3, motores, os mini disjuntores, motores para elevador, para ventilador, para bomba e tudo mais, vão suportar em 220 2.5 kV, 2.500 volts. Equipamentos de categoria 2, eletrodomésticos, por exemplo, suportam 1.500 volts. Os equipamentos mais sensíveis, computadores, por exemplo, vão suportar surtos de até 1 kV, 1.000 volts. É em cima desse valor que a gente vai definir um parâmetro do DPS chamado UP, que é o valor limite de tensão que aquele DPS deixa passar para a rede. Se você pega um DPS que o UP dele é 1,4 kV, significa que em um surto, os valores acima de 1.400 volts irão para o terra. Até 1.400 volts irão para o circuito. Por isso, as cargas precisam suportar e você precisa dimensionar corretamente o seu DPS. Um outro critério, quando a gente fala no DPS tipo 1, ele tem um parâmetro que é a corrente de impulso, especificada por essa norma internacional aqui. Isso significa qual seria a corrente de descarga de uma descarga atmosférica que aquele DPS seria capaz de suportar. A gente não tem como estimar, a gente não tem como ter certeza de qual vai ser o valor de corrente de uma determinada descarga atmosférica que atinge a nossa instalação, que atinge o nosso ambiente. Mas existem as estatísticas. E as estatísticas apontam que até 99% das descargas atmosféricas possuem valor de corrente de até 200 kA. Na verdade, 50% é até 40 kA, depois mais outros 40% são até 80 kA, e conforme maior a descarga, menor a porcentagem, de forma que valores até 200 kA a gente está cobrindo 99% das incidências. Tomando por base esse valor, a norma admite. Atingiu diretamente aí o teu para-raio uma descarga de 200 kA, que atingiu a tua malha de aterramento. Considerando, a norma considerando uma resistência de aterramento razoavelmente alta, 10 ohms, ela simula a divisão dos 200 kA, 50% para o terra e 50% para a sua instalação. Então 100 kA para cada lado. Com esses 100 kA que adentram a tua barra de distribuição de terra, considerando um sistema com 3 fases e neutro, metade para cada, 1/4 para cada condutor, nós temos aí 4 vezes 25 kA. Isso significa que, se nós tivermos nesse sistema trifásico um DPS de 25 kA em cada um dos polos, nós estamos cobertos para 99% das situações. Tá ok? Se a gente for pensar que geralmente a resistência de aterramento ela é menor, significa que uma maior parcela da corrente de descarga vem para o terra. Consequentemente, uma menor parcela dessa corrente está dentro do sistema, portanto a gente estaria mais bem coberto ainda. Tá? Lembrando, isso é para o DPS tipo 1. Para o DPS tipo 2, nós temos a corrente máxima e a corrente nominal de descarga desse DPS. Esses valores, eles também são derivados, a gente também vai obter esse valor por conta de estatística. E isso vai de acordo com esse número Mg. O Mg é a densidade
é o número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado de cada região. Né? Nesse nosso mapa, quanto mais escuro é o azul, maior é a incidência. Então, aqui o azul escuro, onde nós estamos inseridos, nós estamos aí com um número entre 8 e 18 descargas por quilômetro quadrado em média. Isso é um número bastante alto. Isso significa que o nosso conjunto de DPS vai ter que ter o IN de 60 kA com o I máximo de 120 kA. Isso são dados que a gente vai encontrar em catálogo depois. Esses são os pontos para a região DPS. E aí existem alguns acessórios, alguns outros requisitos que nós podemos precisar, podemos ver utilidade. Um deles, o presente no DPS tipo 2, é a indicação da vida útil. Então, no frontal do DPS tem uma bandeirinha, é a indicação mecânica. Se está verde, quer dizer que o varistor está ok, está perfeito, e o DPS está trabalhando normalmente. Se está vermelho, significa que o varistor já foi desconectado e se houver uma descarga atmosférica, ele não vai ser capaz de fazer a condução para o terra. Existe uma opção, né, um opcional nos DPS, que é o espaço de reserva, que nada mais é do que o DPS tipo 2 ter dois varistores. Na hora que um é desconectado, o outro entra no circuito. Então, na hora que você vê que está metade vermelho, você sabe que metade da vida útil já foi embora e talvez seja uma excelente oportunidade para você adquirir outro e deixar ali no seu estoque. Você pode também colocar um contato auxiliar, caso você tenha aí, por exemplo, em soluções fotovoltaicas, numa instalação que você tenha muito DPS, você pode colocar um contato auxiliar para indicar quando o varistor atingiu o final da vida útil. Né? Esse contato auxiliar pode alimentar um sinaleiro, uma buzina, pode ser enviado por um controlador, por um supervisório, e te informar remotamente do fim da vida útil daquele polo. E também, para facilitar a substituição desse varistor, existe a opção do DPS plugável. Você não precisa fazer desconexão de cabo, retirada do DPS do trilho. O varistor ele tem um plug que você conecta e desconecta do circuito, para agilizar, facilitar a manutenção. Resumindo, pessoal, saber o tipo de descarga que nós estamos expostos, qual é o nível de proteção UP do nosso DPS, a capacidade de descarga que a gente vai precisar, o esquema de aterramento que a gente vai ter. Né? No catálogo vocês vão ver que você está com o sistema TNS, o sistema TNC, TT, tem alguns modelos específicos para cada um deles. A tensão de operação. Então, no nosso caso, você vê o DPS ele é feito para 275 volts. Significa que ele pode ser utilizado para qualquer valor inferior a isso. É limitado aos 275 volts. Se quiser utilizar em 127, em 220, sem o problema nenhum. Se quiser utilizar no fase neutro do 440, que seriam 254 volts, ainda está dentro de 275, sem problemas então. E saber se você precisa ou não de alguns acessórios que a gente mostrou ali nesse vídeo. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Os DPS tipo 1. Então, o número de polos, carga, de impulso, máxima. O nível, você pega um DPS tipo 1, geralmente tem um nível de proteção 2 pontos, significa que de 2 para cima vai para o terra, para baixo vai para o circuito. Tensão máxima de operação e aqui o código do produto. Tá? Também as mesmas opções para os DPS tipo 2. Vocês veem que até caracterizado para distribuição nós temos. E muito comum em residência, nós temos apenas um, né, ou um espaço bastante reduzido. A gente tem o DPS tipo 2, que nada mais é do que as duas tecnologias, o Spark Gap, o centelhador, né? Então é um único dispositivo que protege tanto contra surtos provindos de descargas diretas como indiretas.
Aqui nós temos alguma ação, né, num projeto residencial, onde não há risco de descarga direta, né, não tem vizinho, a casa não tem nenhuma parte exposta, e também precisa de proteção para interfone, para telefone e tudo mais. Apenas seria necessário um DPS tipo 2, DPS começa com O, e depois T2 significa que ele é tipo 2. Outras características técnicas: DPS OVR-TC, TC de telecom, por um par trançado de telefonia, para que os surtos provenientes dessa rede também não interfiram nos pontos do circuito. Em um escritório, uma galeria, onde nós assistimos a descargas diretas, aqui no quadro geral, um DPS tipo 1 mais 2. Em cada pavimento, um DPS tipo 2. No quadro geral de distribuição telefônica, um OVR-TC para até 48 volts, filtrando até um determinado ponto do surto, e um OVR-TC para 24 volts, mais próximos de cada uma das cargas, eliminando todo o resíduo que ficar do surto que adentrou a rede elétrica. Aqui, né, um esquema de emissão sujeita a descargas diretas. Então, no quadro, nós temos um DPS tipo 1, onde as 3 fases estão conectadas à entrada e a saída está conectada ao PEM, né, ao condutor de proteção. E no quadro, lá em outros pavimentos, um quadro de subdistribuição, ou num quadro terminal, nós temos aí o DPS tipo 2. Aqui a gente consegue reconhecer esse daqui é equipado com aquele indicador para verificação se está na reserva ou não. Se tivéssemos um único quadro nessa instalação, o DPS tipo 1 seria suficiente e economizaria o espaço também. Num sistema PMCS, então é um sistema que é comum a gente encontrar um condutor dedicado por terra, né? A gente tem o PEM vindo da rede. Aqui no quadro principal nós temos o DPS tipo 1, conectando as 3 fases. A partir desse ponto, nós temos a separação dos condutores. A gente define um condutor para proteção e o outro condutor para neutro. Por isso que é o PMCS. Até um certo ponto é o terra-neutro combinado, a partir de um certo ponto é o terra-neutro separado. Aí num quadro parcial, nós teríamos já com as 3 fases e o condutor para neutro protegido pelo DPS. E numa carguinha aqui monofásica, no quadro terminal, um DPS tipo 1 para fase e neutro conectado ao condutor de proteção. Se a gente for pensar finalmente exemplos completos, considerando a proteção contra sobrecarga, curto-circuito, proteção residual e proteção contra surtos elétricos, a gente pegar um pequeno apartamento com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, nós teríamos aqui um DPS tipo 2. Nesse caso, provavelmente já existe um DPS tipo 1 no quadro geral para filtrar e para tratar as descargas diretas, né, as descargas com a onda 10/350. E na entrada do apartamento, começamos com o DPS tipo 2. Aqui o 20 significa que é para descargas até 20 kA, para operar até 275 volts, seguidas de um disjuntor geral, linha S200, S201 é porque é monopolar, curva C, de 80 amperes. Em uma outra parte, protegendo alguns circuitos, nós já temos um DR, bipolar, tipo AC, de 63 amperes e sensibilidade 30 miliamperes,
protegendo outros circuitos aqui para iluminação, tomadas, refrigeração, e um circuito dedicado para o alarme, com os mini disjuntores aqui da linha SH201 de 32 amperes. Em uma casa maior, pessoal, que tem mais cozinha, estamos expostos a uma descarga direta, né, por conta da nossa instalação. Nós temos na entrada de um circuito um DPS tipo 1 mais 2, para fazer uma primeira limitação dos curtos, né, e depois com o próprio varistolo integral. Um disjuntor geral monopolar de 100 amperes, curva C. Para cada um dos circuitos, nós temos um DE, 63 amperes, bipolar, de 30 miliamperes. De repente, se a corrente nominal permitisse, poderíamos ter até um único DE, ou apenas dois. Mas o que a gente ganha nessa disposição é seletividade. Se houver fuga em um dos circuitos, aqui, somente esse DR vai atuar, e com isso fica mais fácil da gente localizar a falha e também evita com que a casa toda seja desligada. Apenas parte dela vai ser desligada. E aqui, finalmente, os disjuntores monopolares, linha SH200, monopolares, curva C, de 32 amperes. Essa foi um panorama de nossas linhas para residencial. Como eu falei no início, muitos de vocês que trabalham com instalações na indústria veem a aplicação e devem ter visto possibilidades de implementação em outros circuitos, em outras aplicações. Tá? Aqui, quem quiser dar um print, tirar uma foto, aqui você consegue acessar o catálogo, os catálogos de produtos para aplicações prediais, aplicações residenciais. O segundo link é um portal de produtos dedicados a toda a baixa tensão da ABB. Se você quiser ter essa apresentação para você, é esse terceiro link por aqui. Tá? O mais fácil talvez seja dar um print na tela e depois, respeitando aí maiúsculas e minúsculas, colocar aí no seu navegador de internet para fazer o download. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, se passou mais algumas vocês, mas Legal, Fernando. Você já resolveu um problema meu aqui. Você está me ouvindo já? Aí, legal. Você me resolveu um problema porque o pessoal pediu aqui a apresentação, vai ficar disponível. Você acabou de colocar o link para o pessoal aí, todo mundo disponível. Se você puder fazer um favor, copia o link da apresentação e joga ele no chat aqui, aí a pessoa fica. Já tem ele mais fácil aqui. A galera tem preguiça de escrever, sabe? Nós estamos num momento hoje, então o cara copia, já clica no link, já abre o. Mas legal, fantástico. Muito boa apresentação, com bastante conceitos, né? Trazendo aí os seus, as suas, como é que fala? As linhas de produto integrada, né, e aplicada. Então, só para você ter uma ideia, nós batemos 130 pessoas assistindo, tá? Então, eu cheguei a ver, contar 130 no máximo de pico. Esse momento está com. Não, 131, acabou de chegar a 131. Então, estamos com um número maior aí. Legal. Então, vamos aqui. Eu estou procurando aqui a opção onde eu envio aqui para o Gito. Eu estou vendo o pessoal, Paulo, Igor. Então, do lado embaixo, se você descer, provavelmente, se você descer a tela um pouquinho, você vai ver que embaixo tem um write aqui. Acabei. O meu também fica fora aqui. Acho legal.
Deixa eu aqui em algumas Não sei perguntas. se já... Deixa eu só fazer Pode algumas falar. perguntas. Eu vou fazer umas perguntas e você vai respondendo aí, tá? Pá, pá, pá. O Paulo perguntou no bloco diferencial qual o tipo de mini disjuntor recomendado, já que o que parece que o neutro será interrompido. Nesse caso, você vai ter que... Você vai acabar realmente seccionando o neutro, ou em caso dos polares, tripolares, tetrapolares. Mas aí para cada bloco você vai ter uma informação do catálogo. Então, por exemplo, o bloco diferencial da ABB, você vai ter algumas linhas. Geralmente segue a mesma nomenclatura do bloco. Então, o DDA vai ser compatível com a linha S200. O DDA 800 é S800. Sempre o mesmo sufixo. Legal, legal. O Daniel fez uma pergunta aqui, essa aqui eu vou responder para ele, ajudando aqui. Ele pergunta uma dúvida sobre DPS, sistemas fotovoltaicos. Numa instalação, temos os módulos fotovoltaicos fixados no telhado e devidamente aterrados. Esse caso se enquadra a necessidade de DPS tipo 1. Daniel, DPS para sistemas fotovoltaicos tem outra característica, é DPS para sistemas DC, tá? Então, tome cuidado com essa configuração aí para você não colocar um DPS na área DC, colocar um DPS para AC, tá? Então, deixa eu ver aqui. O Paulo César fala, é recomendável instalar disjuntor termomagnético para substituição do DPS quando mesmo ficar inoperante? Até você mostrou na apresentação que é interessante colocar o disjuntor em série, né? Isso aqui, até por questão do tempo, né? Assim, a gente poderia ficar falando 4 horas somente de DPS. Mas até no catálogo do DPS, a gente tem a informação dos dispositivos para o backup, né? Porque o DPS é feito para surtos. Se houver um curto-circuito, ele tem que ser protegido. E aí, para cada nós temos aí modelos de mini disjuntores ou fusíveis apropriados para o DPS. Então, é recomendado pela norma e é importante que se tenha esse tipo de DPS. Legal. O Paulo falou que é recomendada a instalação de DPS parciais para cada circuito, para que o mesmo não venha a operar pela somatória de corrente de fuga natural. Não é DPS, é DR, Paulo. Tá? Você colocou DPS, na verdade, os DRs é recomendável você fazer. Seria recomendável, o ideal é por circuito, mas como por circuito acaba ficando relativamente caro, o ideal é faça grupos de circuitos e aplique. Não sei se o Fernando tem mais algum complemento aí. Não, é isso aí. Tá. O Igor pergunta, tem alguma forma técnica que possa dimensionar ou especificar um DR geral para quadro residencial, ao ponto que podem ocorrer pequenas correntes de fuga, que, por conseguinte, se somam e acabam desarmando DR, porém, não devido a um defeito de alguns circuitos. É o que a gente acabou de falar, Igor, utiliza por grupos de circuitos, né, faça uma divisão, acho que o Fernando mostrou, inclusive, ali, quando você tem uma instalação pequena, você tem, você pode até colocar um geral, mas quando você tem uma instalação um pouco maior, com vários componentes, vai dividindo aí em grupos de circuitos, você vai diminuir a somatória de corrente de fuga. Isso, Fernando? Exatamente. E é muito comum, assim, o pessoal muitas vezes acaba colocando um único DR como geral em um circuito muito grande. Tecnicamente, ele vai proteger o ser humano, só que aquilo que eu falei no último slide, você tem seletividade. Se você tem um vestiário de um clube com 10 chuveiros no banco feminino e masculino, se você teve a atuação de um único DR geral, é muito mais difícil de você identificar onde houve o problema. E aí aquela parada para o investimento que você economizou no painel vai se traduzir num custo de hora muito mais alto do que você dentro daquele lugar, deveria estar ganhando mais dinheiro fora em outras coisas.
Exatamente. E além do que, todo mundo vai tomar banho gelado, né? Vai desligar o DR e todo mundo vai ficar com banho gelado. O pessoal já colocou, o Fernando já colocou aqui os links todos, tá? Deixa eu ver aqui. Pergunta se a BB tem algum tipo de treinamento, curso sobre disjuntores. Sim, nós temos. A ideia é que a gente tanto aumente essa presença online para atingir locais que, infelizmente, a gente não consegue estar com a frequência que o cliente merece, que está. Mas a gente também tem, assim como eu estou no interior de São Paulo, na engenharia de aplicação, nós temos outros colegas espalhados pelo Brasil inteiro. E até pelo próprio programa ABD Mais Perto é um dos canais. Eu vou escrever o meu e-mail aí também, caso alguém tenha interesse, caso eu possa detalhar uma maneira, ou redirecionar para algum colega aí, fazer uma visita e fazer um bate-papo. Isso é absolutamente nossa função. Perfeito. O meu xará diz o seguinte: no caso do DPS, como proceder quanto ao disjuntor e desconexão do DPS? Utilizar o mesmo da geral ou um separado? Acho que já foi respondido, já foi falado e respondido isso, mas se você quiser complementar. Basicamente, vai ter que... O ideal é que utilize um separado por conta da capacidade do DPS. Você vai ver que existe também uma corrente nominal de trabalho. E imagina o seguinte, quando a gente dimensiona um disjuntor para a proteção de um cabo, a corrente nominal daquele disjuntor tem que ser menor do que a capacidade de condução daquele cabo. E quando a gente vai colocar um disjuntor para proteger um DPS, a gente tem que colocar um disjuntor com corrente nominal inferior à do DPS, que ele seja protegido. Então, pode ser que, considerando o mesmo do disjuntor geral, essa característica não seja satisfeita. Vai caso a caso. Tem que ver o catálogo realmente, ver quais são os limites informados por aquele modelo. Perfeito. Pessoal, acabei de liberar o link aí para vocês pontuarem. Quem está no programa Eletricista Consciente precisa clicar no botão para pontuar. Quem não está, ao clicar, vai ser solicitado o seu login e senha. Ao mesmo tempo, como vocês não têm, aproveitem para fazer a inscrição ali do programa Eletricista Consciente, ok? O Jesulino perguntou: uma haste é suficiente para aterramento ou depende do tamanho da obra? Jesulino, eu vou responder para você. Uma haste não é aterramento. Nunca, em hipótese alguma, tá? Então, o que você precisa fazer é fazer um sistema de aterramento. E um sistema de aterramento requer uma série de requisitos. Minha sugestão: acesse o programa Eletricista Consciente, vá nos webinários que estão gravados. Tem 3 ou 4 webinários somente sobre aterramento para você entender. Tem um webinário de aterramento comigo, tem um webinário de aterramento com o Hilton Moreno e tem um webinário de aterramento com o João Gilberto Cunha. Tem 3 falando sobre aterramento. Então, uma haste não é aterramento, tá? Em hipótese alguma, nem com pequeno, nem grande, nem médio, nem tamanho de obra nenhuma, ok? Só para que fique claro. Então, minha sugestão é vá no programa Eletricista Consciente, entre lá, eletricistaconsciente.com.br, se inscreva e participe, verifique todos os webinários lá que já foram gravados, e pelo menos 3 webinários falando sobre aterramento. Tá? O Eloy perguntou quais esquemas de ligação de aterramento pode ser utilizado DR. O DR pode ser utilizado em qualquer sistema de aterramento, Eloy. Tá? Normalmente, o sistema TT requer o DR. E o sistema TNS, que é mais usado, ele recomenda o DR, mas em caso de instalações prediais, ele é necessário e obrigatório. Tá? Estou respondendo, Fernando, algumas coisas aí que está fácil. Beleza, mete bala. Tranquilo. O Matheus perguntou aqui, acho que foi falado na apresentação, que o aumento de tensão de trabalho dos disjuntores está
está relacionada à perda de capacidade de interrupção, correto? Lembra disso, alguma coisa? Isso, na verdade, lembro. Eu cheguei a comentar, fiz uma observação no slide dos DRs. Quando você tem uma folha de dados de um disjuntor, por exemplo, esse disjuntor ele pode ser aplicado, geralmente, volts. Só que quando você pega uma tabela, você pega, por exemplo, um disjuntor encaixoldado. Ele, em 220 volts, é capaz de interromper curto-circuito de até 50 mil amperes. Em 380 volts, ele é capaz de interromper curto de até 36 mil. Em 440, em 500 volts, 18 mil. Em 690, por exemplo, 10 mil amperes. Então, isso é uma característica, eu não estou falando em relação à sobretensão do circuito. Eu estou falando em tensão de aplicação, tensão de trabalho. Dependendo do projeto que você vai trabalhar, o disjuntor pode interromper curtos-circuitos maiores ou menores. Né? Legal, legal. O Johnson pergunta quais as indicações de uso de disjuntores termomagnéticos tetrapolar. De aplicação de cliente, a gente tem que verificar até algumas questões da norma sobre o seccionamento do neutro. Eu vejo no dia a dia algumas aplicações relacionadas a gerador. Onde você tem sistemas com gerador, é comum a gente encontrar tetrapolares. E muito de norma. Se você pega os projetos feitos no Brasil, comum, dia a dia, disjuntor tripolar, não seccionador. Quando você na Europa, na Itália, dia a dia, seja em quadrinho residencial ou em quadro de indústria, de disjuntores de 5 mil. Ok. E o Diego pergunta, faz alguma diferença a instalação do DPS a montante ou a jusante do DR? Dependendo do tipo do DPS, você não pode colocar ele associado ao DR, por exemplo, a montante ao DR. DPS tipo 2, ele tem o varistor. Então você não tem assim, uma isolação perfeita do circuito. Existe uma corrente que, conforme a vida útil do DR vai acabando, do DPS vai acabando, essa fuga de corrente ela vai aumentando e pode causar ação indevida do DR. Então, a restrição que você tem é com relação ao DPS tipo 2, a monada DR. Ok. Legal. Bom, acho que agora a galera terminou. Só, pessoal, lembrando, já está liberado o link para quem é do programa Eletricista Consciente fazer a pontuação. O WM Elétrica ali, que não estava conseguindo pontuar, conseguiu, meu caro? Veja lá. Vai ficar mais uns minutos aqui para vocês pontuarem. Ainda temos mais alguns minutos de perguntas, se vocês quiserem. Deixa eu aproveitar e convidá-los para quem está em Natal, Rio Grande do Norte. A Bracopel vai estar no dia 14, deixa eu ver aqui, no dia 13 e 14 em Natal, com os seminários da Bracopel. A BB vai estar junto conosco lá. Tá? Então, aproveitem, dia 13 e dia 14 estaremos lá, fazendo nosso evento lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ali no campus de Natal, em frente ao shopping. Esqueci o nome do shopping. Tá? Para quem está em João Câmara, que é também no Rio Grande do Norte, no dia 11 à tarde e noite, estaremos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus João Câmara, com o seminário Gerenciamento de Risco Elétrico em Instalações Eólicas. Então, Midway Mall. Obrigado, Matheus. Midway Mall, desculpa. Então, estaremos lá também. Os eventos são gratuitos, lembrando, e para quem tiver interesse, ainda tem vaga, é só entrar no site da Bracopel, abracopel.org.br, e aí entrar lá na área de eventos e já fazer a inscrição, ok?
O Rogério Barreto está dizendo qual seria o DPS ideal para uma zona rural. O painel ficará ao tempo. Painel ao tempo precisa ter proteção de água, né? Pelo menos. Matheus João Câmara é dia 11, tá? Segunda-feira à tarde. Tarde e noite. Tá? Diga lá, meu caro Fernando. O Gildo que Bom, Rogério, foi o Rogério que perguntou. Rogério, o espaço ao tempo, o grau de proteção tem que ser do painel, não do DPS. Né? Então, o painel tem que estar preparado para tomar chuva, sol e tudo mais. A técnica do DPS teria que ser um DPS tipo 1, porque se a gente pensar, provavelmente a gente vai ter alguma árvore próxima, vai ter alguma torre, deve ter, de alguma maneira, alguma exposição diretas. Com isso, caracteriza o uso do DPS tipo 1 e do DPS tipo 2. Né? Lembrando que a característica não é um ou outro, ou só o 2, ou 1 e 2. Né? Eu creio que nessa situação deva ser tipo 1 e tipo 2. Legal. Meu amigo Pedro Araújo pergunta qual é a diferença do DPS para fase e para neutro. Até onde eu sei, nenhuma, né? A gente tem, assim, no dia a dia, aqui no Brasil, o que se usa normalmente não tem diferença nenhuma. Existem aí, igual a gente fala, o bit e o byte do DPS. E aí você tem um modo de proteção comum e um modo de proteção diferencial no DPS. E aí você pode ter algumas peculiaridades, e aí você pode ter algumas diferenças neutro e terra, justamente para você evitar, por exemplo, no caso do tipo 2, para você evitar a fuga de corrente que você tem do varistor. A fuga de corrente que você teria para o terra, aí você colocaria o DPS nas fases para o terra, e no final, na saída das fases, entre a saída das fases terra, você teria um DPS do tipo Spark Gap, ou um tipo diferente de DPS a gás, que te dá proteção e não permite essa fuga de corrente. Tá? Se você tiver dúvida de cidade específica, pode me procurar aí no e-mail que eu te passei e eu posso te enriquecer com detalhes aí sobre isso. Perfeito, meu caro. Gildo, que não é Gildo, é Carlos, agradecendo aí pelo evento em São Paulo, foi muito bom. O José Julião está dizendo a BB em 2018 aqui no Rio de Janeiro. Aí, Michele, Paula, vamos aí juntando a galera aí, garantir o ano que vem aí. Fernando, dia 12 de novembro está confirmado o treinamento da BB Sorocaba sobre sistema fotovoltaico. O Igor está perguntando, dia 12 do 9, está confirmado, Fernando? Você está sabendo disso? Para mim, está confirmado. Não sou eu que vou fazer a apresentação, é o meu colega em Campinas, mas está confirmado. Legal, legal. Como é que é o negócio aqui do Marcelo? Qual a diferença de proteção num DPS normal usando uma fase no lugar do neutro? Sei não. Qual a diferença de proteção num DPS normal usando uma fase no lugar do neutro? Eu não entendi muito bem a pergunta, rapaz. Você está querendo complicar a nossa vida, né, Marcelo? Se você conseguir detalhar um pouquinho mais, rapaz. Tá, deixa eu ver aqui. O Ederson pediu para você explicar novamente a instalação do DPS jusante e a montante do DR. A tua conexão deve estar ruim e ela está picotando aí. Então, vamos tentar. Desliga a câmera, vê se melhora aí. Isso. Vamos lá. Vamos ver se melhora. Parece que sim. Com relação
a restrição de uso ajusante ou a montante, você vai ter uma particularidade com relação ao DPS tipo 2, que é o DPS com funcionamento por varistor. No varistor, você não tem uma isolação perfeita do circuito para o terra. Existe uma corrente, inicialmente, muito pequena, na casa dos microamperes, mas que com o passar da vida do varistor e do DPS, essa corrente pode aumentar e pode causar a atuação indevida de DR. Então existe uma restrição quanto ao uso do DPS tipo 2 a montante ADR. Entendido. O Matheus pergunta, diz, na verdade afirma, né? Já encontrei esquemas de DPS ligados entre fases e outros entre fase e terra. Correto? Sim, Matheus. É correto. Entre fases e outros entre fase e terra. É correto, depende da configuração que você tenha. Né? Exato. Eu quero dizer, a hora foi boa, porque vamos acabar? Porque já são 9h30 da noite e a gente tem que descansar um pouquinho. E esse foi só o primeiro de vários, certamente, que a gente vai fazer em conjunto aqui. Tanto a BB Mais Perto, Programa Eletricista Consciente, a Bracopel, estaremos juntos aí em várias outras oportunidades. Esse foi o primeiro que a gente fez aqui nessa parceria, que vai ser muito importante, né? Então, vamos ver aqui, o Igor está dizendo, não sei se é o que o Marcelo quis perguntar, mas tem diferença no DPS para fase neutro? Teve, na verdade, o Fernando respondeu aí, aqui no Brasil não, mas fora você tem dispositivos diferentes, né? Eu acho que foi isso que você falou, né, Fernando? Exato. Tá. Então, pessoal, a gente está encerrando, tá? Depois de 1h30 de webinar hoje, agradecendo a vocês que estiveram conosco aqui, agradecendo ao Fernando, que está disponibilizando o tempo dele lá em Araraquara, e a gente, o meu amigo Rogério aqui, meu vizinho de Indaiatuba, Araraquara ou Araçatuba? Eu sou Araraquara. Araraquara, tá certo. Lá em Araraquara, a galera que esteve por aí conosco essa noite toda, e desejando a todos uma boa noite, até a próxima oportunidade, que nós vamos nos encontrar. E ao pessoal lá, o Matheus, que está lá no Rio Grande do Norte, tudo correr bem, semana que vem nos vemos por lá, Matheus, venha me procurar, venha conversar comigo, digo, estava lá no webinar da BB, e a gente vai trabalhando. O pessoal aí que agradeceu aí o evento de São Paulo, sobre fotovoltaicos, na semana passada, foi muito legal, teve a oportunidade de participar, aproveitou bastante, quem não teve, perdeu. Nós estamos tentando achar uma data para fazer acho que no Rio de Janeiro, mas está difícil. O problema agora está em data. A grana, como eu coloquei aí, é difícil, mas a data está um pouquinho pior, tá? Então, mas vamos ver, vocês vão ficar todos, fiquem atentos aí, a gente em breve avisará do que vai acontecer. Esse ano ainda a Bracopel ainda tem eventos de Natal semana que vem. O mês que vem nós estaremos em Goiânia e em novembro em Recife para encerrar os nossos trabalhos aí, ok? Tá lá, o Fernando está dizendo, o WM Elétrica ali está dizendo, Fernando, precisamos de um evento desse aqui no Rio de Janeiro. Certamente nós teremos aí, a BB vai estar conosco o ano que vem ainda revelando isso. Legal? Fernando, suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo aí, galera. Já te agradecendo. Pessoal, sou eu quem agradeço a presença, a atenção de vocês. Fico honrado por ter 130 pessoas aí na sala. Contem comigo, deixei o meu e-mail, o que vocês precisarem. Pode pedir para o Edson e o Edson conversa comigo, pode conversar direto comigo, canal aberto, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que essa seja a primeira de muitas. E muito obrigado, Edson, também pelo espaço cedido. Legal, perfeito. Uma boa noite a todos, pessoal. Estamos encerrando por aqui. Eu vou deixar mais alguns minutos o chat aberto aqui para vocês encerrarem. Para quem não conseguiu pontuar ainda, vai ter mais uns 2, 3 minutos aí, ok?
Grande abraço, pessoal. Até a próxima oportunidade.